Bem-vindos então à continuação da nossa aula sobre os fundamentos da relatividade restrita. O vídeo foi dividido em duas partes só para poder não ficar um vídeo muito grande. Então vamos antes recordar como que a parte 1 terminou. Vamos lembrar aí os postulados, que eram trabalhados. Então, vamos lembrar que nós tínhamos dois postulados. Postulados não são definições provadas, tem que ser aceitas, e a partir daí eu tiro as consequências dela. Tá? Então, os postulados eram da velocidade da luz constante, e uma das consequências é que a simultaneidade ela é impossível, de acontecer. A dilatação do tempo é a segunda consequência que nós vamos ver. O tempo ele é medido de maneira diferente dependendo dos referenciais, que você adota. A terceira consequência é a contração do comprimento. Mesma coisa, o tamanho dos objetos não é medido de maneira igual dependendo do referencial. E o último, a relação entre a massa e a energia. Tá? Então essas daí vão ser as quatro consequências. Das quatro, a gente só vai ver com mais cuidado duas. A primeira delas é sobre a simultaneidade. Então você vai ver que a maioria dos livros de física sempre trabalha nessa parte de relatividade usando o exemplo do trem, sempre com trem. Porque, Einstein que formulou, no início do século XX o trem, e ainda é hoje na Europa, um meio de transporte muito usado, então ele utilizava muito da imagem do trem para poder discutir os exemplos dele. Então nós vamos imaginar um referencial no trem. Esse referencial sempre é marcado pela letra linha. Então o referencial S', eu tenho os pontos A', O' e B'. E no referencial da plataforma, que é o referencial S, os pontos assinalados são os pontos A, O e B. Esses pontos coincidem quando o trem está parado, e uma vez quando o trem está em movimento, vai ser produzido um flash de luz no ponto A' e B'. Tá? Para isso eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu já vou avisando de antemão, não assuste com os bonequinhos que vão aparecer. Parece aqueles bonequinhos saídos do Resident Evil ou do Walking Dead, tão feio que eles são, mas é um vídeo, a explicação dele é muito boa para essa questão da simultaneidade. Ou seja, é possível dois observadores e referenciais diferentes afirmarem que um evento ocorreu no mesmo tempo. É essa que vai ser a discussão. Tá? Bom, vamos imaginar dois observadores, um sentado dentro de um vagão de trem em alta velocidade e outro em pé na plataforma observando o trem passar. Quando o centro do vagão passa pelo observador na plataforma, um raio atinge ao mesmo tempo para ele a frente e a traseira do trem. Então ele vai entender que os raios foram simultâneos, porque eles percorreram a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Tá? Agora, como que ele vai entender que o passageiro lá dentro do trem vai observar? Para ele, o passageiro vai observar primeiro o raio da frente e depois o raio de trás. Porque ele está movimentando na direção do raio. Então é isso que a passageira observa. Primeiro o raio da frente e depois o raio de trás. Por quê? Agora, as conclusões são bem diferentes. Para a passageira lá dentro,
como o tamanho do trem é o mesmo, né? Quer dizer, a parte dianteira e traseira é a mesma, e ela recebeu primeiro a luz da frente e depois a luz de trás, e lembra que a velocidade da luz é a mesma, ela vai interpretar que o raio caiu primeiro na frente do trem e depois atrás. Ou seja, não vai haver concordância do que o rapaz na plataforma fala e o que a moça dentro do trem fala. Isso é um resultado fundamental na relatividade. Não vai haver concordância sobre a simultaneidade dos eventos. Talvez o aspecto mais conhecido da relatividade, né, pelo público geral, vão considerar, de novo, esperar o cachorro participar da aula aqui, né? Mas vão considerar, de novo, um trem, um observador dentro do trem, né? Analisando um fenômeno qualquer. Poderia ser o passar do tempo num relógio, né, no ponteiro do relógio, poderia ser uma reação química acontecendo. Eu vou pegar aqui o movimento de um pêndulo, né? Então o pêndulo, ele vai descrever um movimento de vai e vem, uma oscilação aí. Esse tempo gasto para o pêndulo ir e voltar, quando ele está dentro para o observador que está dentro do vagão, esse tempo é chamado de tempo próprio. E eu vou representar ele por ΔT1 ou ΔT0, tá? Para quem está fora do vagão, lá na plataforma, vendo o mesmo fenômeno, que poderia ser o movimento do ponteiro do relógio, uma reação química, ou no caso o movimento de um pêndulo, esse tempo é chamado de tempo impróprio. E eu vou nomeá-lo como ΔT2, tá? Então tem o tempo próprio, é onde é o tempo medido pelo observador no referencial onde acontece o fenômeno, né? E o tempo impróprio para o observador num outro referencial que não aquele onde acontece. O que nossos conceitos falam? Que esse tempo tem que ser igual, ou dentro do vagão ou fora, não importa. O passar do tempo do relógio dentro do vagão ou fora é sempre o mesmo, né? ΔT1 igual a ΔT2. Bem, o que Einstein vai mostrar, né, utilizando lá as consequências dos dois postulados da relatividade, que isso está errado. Esse intervalo de tempo ele é diferente para os dois observadores, né? Então, vamos tentar mostrar isso daí com um pouquinho mais de cuidado. As outras consequências a gente vai andar um pouco mais rápido, tá? Exatamente porque nosso tempo aqui não é dilatado, né? Nosso tempo aqui é bem contado. Mas então, gente, vamos considerar dentro do vagão, dentro do trem, um observador, tem um espelho no teto e uma lâmpada lá no chão, tá? Exemplo de física. Bom, a distância percorrida por esse raio de luz até chegar no espelho é dado pela velocidade da luz, c, vezes o intervalo de tempo medido dentro do vagão. Então é o tempo próprio nosso, né? O ΔT0, que antes eu chamei de ΔT1, tá bom? Então isso aí, ó, é a distância percorrida pela luz para quem está dentro do vagão. Para quem está fora do vagão, lá na plataforma, e vendo o vagão se deslocar com uma velocidade v, né? A distância percorrida pelo trem, ok? Distância percorrida pelo trem não é nada mais, nada menos do que o quê? V vezes t. Esse t agora é o tempo de quem está na plataforma, não é o tempo próprio. Quem está lá na plataforma vê o vagão passar com uma velocidade, marca um tempo, então a distância percorrida é v vezes t. Ao mesmo tempo, ele observa a luz fazendo um zigue-zague, né? Bate no teto lá do vagão
e descreve essa trajetória retilínea aí mostrada. Bom, então a gente pode separar isso aí em algumas partes. Veja bem, a distância percorrida pela luz é dado por c vezes ΔT, na vertical, ΔT0. Lembra lá do primeiro slide. A velocidade do trem, a distância percorrida pelo trem, é dado por v vezes ΔT, né? A velocidade do trem vezes o tempo medido na plataforma. E a nossa hipotenusa aí, que o rapaz lá da plataforma vê, essa distância da hipotenusa é c vezes ΔT. Lembra que a velocidade da luz é sempre a mesma para qualquer referencial, mas ele enxerga no intervalo de tempo ΔT a luz descrevendo essa trajetória inclinada aí. Então nós temos aí o famoso, né, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras pode ser aplicado. Então eu tenho que a medida da hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado da medida dos catetos, tá certo? Então vamos pegar aqui agora um pouquinho de álgebra. Então tá aí, ó, hipotenusa ao quadrado, soma do quadrado dos catetos. Eu só tirei o símbolo delta aí para poder ficar mais fácil de escrever, mas o que é t aí é o tempo medido lá da plataforma e o que é T0 é o tempo medido dentro do vagão, o tempo próprio, beleza? Então um pouquinho de álgebra agora. Eleva ao quadrado, o que tem t eu mandei para o lado, o que tem T0 foi para o outro lado. Eu vou passar agora essa expressão C2 menos V2 para o outro termo, ok? E vou dividir tudo por C2. Então fica essa expressão mostrada agora aqui, ó, né? E eu agora então tenho que T, que é o tempo medido lá na plataforma, é igual a T0 sobre essa expressão, raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Aliás, essa expressão, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, é uma expressão que aparece muito nas equações da relatividade, ok? Observa o seguinte, se essa velocidade v, essa daí, se ela for igual a zero, 0 dividido por C2 vai dar 0. 1 menos 0 é 1. Raiz de 1 é 1, então o t é igual a T0. Ou seja, quando o trem está parado, né, o intervalo medido de tempo para quem está na plataforma ou dentro do trem tem que ser o mesmo. Porém, à medida que a velocidade v vai aumentando e se aproximando de c, eu já vou ter uma diferença entre essas medidas, tá? Então vamos observar isso aí agora mais para frente. Bom, então tá aí a nossa equação de dilatação do tempo. Aí do lado está um gráfico de como que o chamado fator gama, eu vou mostrar o que é esse fator gama, ele altera, né, com o aumento da velocidade. Então olha bem, quando minha velocidade tende para c, agora é o contrário, a velocidade não vai para zero, mas não, tende a c, aproxima de c, né? Se a velocidade for zero, a gente já tinha visto, t igual a T0, então o fator gama é 1. Agora, quando v se aproxima de c, bom, se v se aproxima de c, essa fração, ela tende a ficar próxima de 1, tá certo? V2 sobre C2 tende para 1. Vamos lá, aparece aí. Então, o que vai acontecer? 1 menos algo que tende para 1 fica próximo de 0. Então, a raiz quadrada de algo próximo de 0 é muito pequena.
T0 sobre qualquer coisa muito pequena tende para o infinito. Então, o tempo aumenta demais. É o que é mostrado aí, ó, no gráfico. Esse termo, eu vou mostrar agora aí, ó, esse termo 1 sobre raiz quadrada de V2 menos C2, ele é o que eu chamo de gama, né, o fator gama. Então, repara que ele tende para o infinito à medida que V tende para C, né? Ou seja, a velocidade do objeto se aproxima da velocidade da luz. Por isso que a gente fala que a velocidade da luz na teoria da relatividade é um limite, né? Repara que esse gráfico é uma assíntota. A curva se aproxima de C, mas nunca chega a C. Tá? Então, esse é o limite na teoria da relatividade. Limite para a velocidade dos objetos, né? Normalmente a gente considera, né, no cotidiano a gente não leva em conta esses efeitos. Esse efeito é mais percebido a partir de 10% da velocidade da luz. E a partir daí o efeito só aumenta. Tá? A partir de 30 mil quilômetros por segundo é que a gente tem que preocupar com isso. Abaixo o efeito é muito pequeno, nas contas aí em geral, né? Por isso que quando a gente estuda partículas subatômicas que têm velocidade muito alta, esse efeito tem que ser considerado. Bom, o segundo efeito, gente, é a contração do comprimento, né? Da mesma maneira que o tempo se altera, tem como provar que a medida de comprimento feita no referencial da plataforma, ela vai ser diferente para quem está dentro do trem. L aqui é a medida de comprimento dentro da plataforma, L0 é a medida de comprimento dentro do trem, né? E de novo aparece o fator aí, ó, raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Só que agora não está no denominador, né? Está no numerador. Então é o inverso de gama. Eu poderia escrever aí L é igual a L0 sobre gama. Bom, gente, o que acontece aí agora à medida que a velocidade aumenta, né? Repara que agora essa raiz tende para zero, então o comprimento tende a zero à medida que a velocidade aumenta. Você vê isso daí no esqueminha lá, ó, com a velocidade zero, né? O foguete parado, eu tenho um comprimento. À medida que vai aumentando a velocidade, o valor de L, que é a medida do referencial na plataforma, tende a ser cada vez menor, né? Isso significa que o espaço ele é contraído. Então todos os objetos lá dentro teriam uma medida menor do que é feito no referencial de dentro do vagão, de dentro do foguete. Tá? Então essa é a segunda consequência, a contração do comprimento na direção do movimento. Ok? Bom, outra consequência é a alteração da massa. Repara de novo aí, ó, a equação é muito parecida com aquela da dilatação do tempo. Então os efeitos são o mesmo. Cuidado para não pensar que esse aumento de massa aí é aumento da quantidade de matéria. É preferível entender esse aumento de massa como aquela massa inercial. É a dificuldade que eu tenho de alterar a velocidade de um corpo. Então, quanto maior a velocidade do objeto, para Newton, quanto maior a velocidade, a massa do objeto fica a mesma, não altera, né? Se aumenta a força e pronto. Mas na relatividade não, né? Se você aumenta a velocidade do objeto, essa dificuldade de alterar a velocidade do objeto também aumenta cada vez mais. Isso é um grande problema nos aceleradores de partículas, né? Que trabalham com prótons, elétrons em velocidades extremamente altas, próximas da velocidade da luz. Aqui no Brasil nós temos um acelerador de partícula muito famoso,
né, o melhor do hemisfério sul, vamos dizer assim, que é o Sirius. Fica lá na Unicamp, em Campinas, tá? Em São Paulo. Tá? Depois dá uma pesquisada sobre isso. Então é interessante conhecer a história desse acelerador de partículas e as pesquisas que são desenvolvidas lá. Tá? Então, terceira consequência, na verdade, é o aumento da massa do objeto à medida que a velocidade dele se aproxima da velocidade da luz. Né? De novo, repara que se V for igual a zero, M é igual a M0. Não tem alteração nenhuma. Bom, essa daí talvez seja a equação mais conhecida da física pelo público em geral. É igual a mc ao quadrado. Parece em tudo quanto é lugar, já virou um ícone da nossa cultura, né? Ela mostra basicamente, é consequência também da relatividade, que energia e massa são grandezas intercambiáveis, ou melhor, energia e massa a gente pode pensar como uma mesma entidade que se manifesta ou de uma forma ou de outra. Então elas são intercambiáveis. Eu posso transformar massa em energia, energia em massa, né? Vamos dizer assim. E aí embaixo, gente, eu tenho, só para vocês terem uma ideia, são dados tirados de um acelerador de partículas, chama CERN, fica lá na Europa. E só para você ter ideia, aquela questão da alteração da massa. Quando eu passo de 30% da velocidade da luz para 90%, ou seja, aumento minha velocidade 3 vezes, a energia gasta para isso aumenta 30 vezes. Você vê que não é uma coisa linear, né? Aumento a velocidade 3 vezes, mas a energia que eu tenho que gastar para empurrar aquela partícula, para chegar naquela velocidade, tem que ser 30 vezes maior, né? E na próxima linha, olha só, para poder aumentar de 92 para 99,9% da velocidade da luz, então um aumento pequeno, né, de 8% mais ou menos, eu gasto 17 vezes mais energia. Tá certo? 17 vezes. Se você fizer a conta aí, ó, elétron-volt é uma unidade de energia, daqui a pouco eu vou discutir ela. Então tá aí, né, o ícone da nossa cultura, né, é igual a mc ao quadrado. Quando a gente for estudar radioatividade, eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso, porque isso está ligado a energia atômica, né? Bombas atômicas e tudo, né? Bom, então tá aí a equação, né? Essa equação é igual a mc ao quadrado, é a chamada energia de repouso, porque quando eu tenho movimento além da energia de repouso, eu vou ter uma energia cinética. Então a energia total da partícula, energia total relativística, é a energia cinética mais a energia de repouso, que é dado por essa expressão aí embaixo. Observa que se a velocidade for zero, né, ó, zero, esse termo vai sumir, V2 sobre C2 é zero, 1 menos 0 é 1, raiz de 1 é 1, então vai ficar E igual a mc ao quadrado. Ou seja, quando a velocidade é zero, é aquela expressão que a gente já havia mostrado para vocês aí. Tá? Então, de novo, né? A gente vai estudar isso com mais calma lá na parte de radioatividade. Nós vamos mostrar que quando o núcleo é quebrado, o núcleo atômico é quebrado, parte da massa é transformada em energia. Então nós temos a correspondência aí, né? Que 1 kg de massa, se eu fosse converter inteiramente em energia, dá 9 vezes 10 a 16 joules, uma quantidade absurda de energia, né? E posso pensar o contrário também, né? Se eu pego, para obter 1 joule de energia, 1 joule de energia, gente, é a energia que você gasta para levar a 1 metro de altura um objeto de 100 gramas. Então é bem pequenininha, né? Imagina aí 100 gramas eu elevando a 1 metro, né? Para obter essa quantidade de energia,
eu preciso transformar apenas 1,1 vezes 10 a menos 17 gramas. Então repara, gente, que se eu conseguisse converter integralmente massa em energia, eu teria uma quantidade infindável, né, de energia disponível. Eu havia comentado aí, gente, elétron-volt é uma unidade de energia muito usada, né, em pesquisa de partículas atômicas. Um elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, recapitulando então, né, nós temos que, na relatividade especial, né, intervalo de tempo, distância, massa e outras coisas que nós não vimos, depende do referencial que eu observo os valores medidos. O valor da velocidade da luz no vácuo é o limite superior de velocidade, né? E massa e energia são grandezas intercambiáveis, né? Então, esses são os 3 pontos principais dessa parte do vídeo, ok? Vamos pegar agora então os exercícios, né? Façam-os com cuidado, desenvolvendo, justificando. Quando tem equação, coloque a equação antes de substituir. Aquela questão que eu havia comentado dos relógios, a Enterprise, Jornada nas Estrelas. Uma questão aí sobre transformação de energia, eu havia falado, né, da fusão ou da fissão. A gente vai ver isso depois em radioatividade, mas dá para fazer o exercício. Outra questão de transformação de massa em energia. E um enorme abraço para todos e até o próximo encontro, gente. Tchau.